Olá, bem-vindo a mais um episódio do Dani Diferentona. Eu sou uma mulher com 1,71 m, branca, de cabelos castanhos, com luzes abaixo do ombro. Estou usando uma camisa, na verdade uma camisa de botão, né? De manga comprida branca, uma gravata preta e calça jeans. E os meus sapatos são de oncinha. Eu tô tão feliz com o programa de hoje, até porque eu estou com duas pessoas maravilhosas e a gente já se divertiu aqui, já conversamos à beça. É só para lembrar que o nosso podcast é um lugar de diálogo, de escuta. Eu sempre falo isso, de informação. Por isso que o nosso assunto hoje vai ser sobre um tema muito falado, até por pessoas que nem têm propriedade para falar. Então nós vamos falar sobre racismo, sobre representatividade, o melhor. Nós vamos falar sobre respeito, independente da cor, gênero, orientação. Eu tô muito feliz. E hoje eu tô com essas duas pessoas que elas vão se apresentar, que elas falam pra caramba e a gente vai estipular um tempo. Sejam bem-vindos, Dejane e Geilson. Dejane, primeiras damas, começa primeiro. Geilson foi muito gentil, hein? Obrigada. Dejane Nascimento, tá, Dani? Desculpa. Dejane Nascimento. Dejane Nascimento. Grava esse nome. Grava esse nome, nós vamos escutar muito. Bom, eu sou Dejane Nascimento, né? Sou uma mulher preta, tenho 36 anos, estou vestindo uma blusa marrom, uma calça branca, uma sandália marrom, e estou hoje, né, porque eu sou uma metamorfose ambulante, como sempre dizem, né? Todo dia. Mas mulher preta é isso, mulher preta gosta de cada dia estar de um jeito diferente. Exibida, né? Coisa maravilhosa. Uns dizem que é porque não querem reconhecer, não querem se mostrar quem são. Exatamente, o que é por conta da questão do cabelo, mas não é nada disso. Assim, eu sou muito feliz por quem eu sou, o cabelo que eu tenho, da cor que eu tenho. E isso é uma questão de vaidade mesmo. É gostoso dar uma mudada também, né? Gostoso, é verdade. Exatamente. Mulher preta gosta de ganhar peruca, nagô, jambo, lace, um groizinho, hidratante. Mulher preta não pode sair sem hidratante, sem óleo, né? Isso tem até uma questão cultural mesmo que a gente aprende. Depois você me conta essa parte aí também para entrar. Porque preto fica russo, né? Infelizmente. É verdade. Mas a nossa cor no sol brilha muito. Não, é verdade. E a pele, a textura da pele, ruga que não tem? Vocês são insuportáveis. E ruga que não tem, coisa maravilhosa. Mas é isso, sou essa mulher de 36 anos e feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. Assistente social, linda, maravilhosa. Hoje eu me considero linda e maravilhosa, né? Mas a gente já passou por muitos momentos que eu não me considerava assim. Eu acho que isso é uma questão de construção mesmo. Exatamente. Todo mundo passa por isso, eu acho. Eu acho que as mulheres, tô falando enquanto mulher, as mulheres passam por isso, né? Hoje eu também me acho linda, maravilhosa, mas teve uma época que eu não me achava. Principalmente quando a gente olha as fotos. Misericórdia! Mas são detalhes, né? Mas é detalhe, porque também a moda era diferente. Isso aí. Calma, né? Mas é porque é de dentro pra fora. Assim, se achar maravilhosa, é de dentro pra fora agora. O que acontece? Agora a gente tem várias pessoas falando que também usufruindo e aproveitando-se, mas no sentido de elogiar essa beleza, mas do fato das condições também. Por exemplo, quando eu era criança, adolescente, assim, eu não tinha várias pessoas também falando que eu era bonita. Entendeu? Entendi. Por mais era minha mãe falando que eu era bonita, mas eu não tinha outras pessoas falando sobre isso e também não tinha essas representatividades falando que a mulher negra era bonita. A gente olhava uma novela, por exemplo, a gente via as questões, né? A gente não via essa beleza posta. Né? Hoje, assim, não porque isso está posto, mas hoje eu me considero porque, assim, eu reconheci, eu aprendi, né? Nesse período a saber quem eu sou. Então, aí eu encontrei a minha beleza. Claro, a minha profissão e o estudo me ajudou muito, porque quando eu sou assistente social. E quando eu me formei, na faculdade, eu já tinha na prática, já vivia na prática as questões sociais, mas na faculdade eu entendi a teoria do que é a questão social. Peraí, vamos entrar nessa... Vamos deixar ele se apresentar, porque eu já tenho outra pergunta aqui que eu vou anotar.
que eu já sei que eu vou falar pra gente começar até nesse assunto. Viu, emendar. Nossa, eu tô aqui assim, eu tô assim também, eu falei, caraca, vai, que eu já vou falar. Agora você se apresenta. Meu nome é Jason Simões, sou psicólogo, né? Sou especialista pela UERJ, mestrando pela UFRJ em atenção psicossocial. Estou nas redes sociais falando sobre saúde mental, bem-estar social, né? E um pouquinho de política também, que eu gosto de falar também, tá bom? Então, muito obrigado, Dani, pelo convite, Dejane também, muito obrigado, né, por ser minha dupla hoje. Então, mais uma vez, né? Nos plantões dos hospitais, agora para um podcast, né, diferentona, né? Então, é um grande prazer estar aqui com a presença de vocês. Estou me sentindo o Dom Juan. Maravilhoso. Tem uma coisa engraçada. Inteligentíssimo. Tem que apertar a tecla SAP para falar com ele. Meu Deus, eu tenho que me segurar aqui. Não, gente, ele solta. Vai que a gente vai trazer vários assuntos. Uma coisa engraçada, né? Porque, assim, o nome do seu podcast é Diferentona. Uh-huh. E aí a gente já trabalhou juntos, né? Geio, você é psicólogo, eu sou assistente social e a gente já trabalhou em uma das maiores emergências do Estado. E a gente sempre foi diferente. E uma vez eu lembro, assim, que ele falou assim, cara, a gente é foda pra caraca. Tu já reparou que a gente é foda? Eu falei assim, a gente é foda, mas por quê? Porque a gente está em todos os lugares. Mas aqui, quem somos? Então, assim, lembra? A gente conversando. E a gente foi dupla lá, porque a gente contextualizou diversas atuações juntos. E agora a gente está aqui. Então, assim, quando eu trago... Porque o diferentona é porque nós fomos diferentes no nosso espaço de trabalho, por conquistar o nosso espaço de trabalho. Somos diferentes porque estamos aqui, mas no sentido de ser todos iguais, mas como o mundo dá volta. Porque a gente estava na prática. Hoje a gente está aqui tendo uma oportunidade de falar sobre. Nossa, ela tá demais, tá inspirada, gente. Não, nesse mundo que vai dando essa roda gigante, cara. A gente estava aqui lá na CLT, ralando, trabalhando. Ela plantou de 36 horas, 24 horas, 12 horas, né? E aí, cara, eu tô aqui. Sim. Como que isso aconteceu? Como que isso pode acreditar? Porque lá você falou pra mim. Nós somos foda pra caramba e olha onde a gente tá aqui, que não aproveitam a gente. Né? Você falou nesse sentido. Caramba, que desperdício, eles estão desperdiçando. Entendi, que legal. A classe trabalhadora em si tem esse sentido, né? Que é a questão da gente ser reconhecido no espaço de trabalho. Não que a gente não tivesse sido. Entendi. Entendeu? Mas a gente poderia ter feito muito mais. Muito mais, mas tava limitado, né? Sim, acho que o nível dela, que ela tem profissional, acho que dava para fazer vários modelos de intervenções diferentes, né, dentro do contexto que a gente estava lá no momento, né, e por vários motivos específicos não se tinha essa questão, né, e também mais a questão do trabalho, né, então nós fazíamos nosso trabalho, né, mas sabemos que poderíamos também fazer muito além. Assim, e agora vocês estão conseguindo, né, cara, não, e fora também daqui, vocês estão conseguindo na vida de vocês, no trabalho de vocês. Sim. Tanto você quanto a Dejane. Eu trabalho com a Dejane, então eu vejo, né? Ela é incrível. Tá cada vez mais, né? Ocupando mais espaços. Que, inclusive, que bom, agora, no mês que vem, você vai estar numa palestra. Gente, nossa, pelo amor de Deus, não vocês têm noção? Como minha amiga vocês fala. têm noção? Você tem que montar o look. Vamos montar o look pra isso, hein? Vamos chamar pra montar o look. Dê, mas vamos falar assim, porque a gente tem muito assunto, né? Você falou uma coisa que eu falei olha como é que a gente não tem essa visão. Eu falei da minha como mulher. Você falou assim, eu não me achava bonita. E aí eu pensei, uma mulher branca, que não privilegiada, né? Eu pensei nesse sentido que a gente tem as nossas questões emocionais, mas você estava falando nessa questão de ser uma mulher preta e que nunca ouviu que era bonita, além da sua família. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Ao mesmo tempo que, pra mim, nós somos iguais, você sabe, então pra mim foi natural. Eu também, achando que é baixa, né, autoestima baixa, mas não, além dessa questão hormonal, essa coisa que a gente tem enquanto mulher, você também teve, é diferente de mim, que não tinha uma referência, que não tinha, as atrizes eram brancas na sua maioria, ou as pretas eram empregadas. Sim. Né, eram empregadas da novela, os amigos, a maioria, né, do contexto, brancos, ou então os pretos também não eram considerados bonitos. Eu pensei assim, caraca, ela tá falando de uma coisa, eu tô falando de outra. Então eu não vivi isso. Você viveu essa questão de se achar agora empoderada, confiante, também por conta dessa questão, né? E que existe, né? Exatamente. Essa reflexão veio a partir também de uma roda de conversa.
E tem uma psicóloga maravilhosa também, que é a Angélica Porto. Maravilhosa, Angélica Porto. E ela fez exatamente essa pergunta, né? Como que eu me via, como quem era a Dejane há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? E aí ela falou, fala uma palavra. E eu pensei, cara, o que faltava naquela época, né? O elogio, né? A pessoa falar que eu era bonita. Porque, assim, tinha essa influência da minha família. Da minha mãe, no fato, né? Que minha mãe é uma mulher super guerreira, maravilhosa. Selma, um beijo. Beijo, Selma. Mas, assim, a gente não tinha essas pontuações. A minha infância, assim, meu cabelo... Assim, eu sou uma mulher preta, mas eu tenho uma pele retinta clara. Uhum. Não acredito que o Geilson, por ter a pele retinta mais, né, escura, o nível de preconceito, de racismo, ele vai falar por ele. Mas, assim, eu tive os meus. Eu não acredito que hoje uma pessoa preta na sociedade não tenha sofrido racismo. O que falta é o reconhecimento dela entender a história que ela vive, porque todos passaram por isso, sim. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Porque, assim, o Geilson vai falar um pouco do racismo estrutural, mas não acabou. Entendeu? Acabou, né? Não acabou e estão normalizando isso. E tudo que fica dentro da normalidade dá errado. Entendeu? Hoje, qualquer coisa é racismo. Não é sobre isso. Mas, assim, voltando na minha infância dessa questão da autoestima, eu não tive isso. Eu odiava. Minha mãe passava veneno no meu cabelo. Né, para a gente se enquadrar dentro de uma sociedade. Padrão, eu ali, odiava, entendeu? E assim, eu peguei essa época do Enê e do pente quente, que tinha que ficar lá, esquentar o pente quente no fogão e passar. Passando ali. E no final achava lindo, entendeu? O sonho era ter o cabelo liso. O sonho, botava toalha, brincava, botava toalha aqui, amarrava com a xuxinha para fingir que estava de cabelo, sabe? E cara, a gente não consegue mensurar isso. Sim. E aí, não tinha ninguém que falasse assim, mas você é bonita. Você... Não, realmente a minha mãe que falava, não, você tá linda, vem aqui fazer trança, vem aqui fazer isso, enfim. Eu fui entender esse conceito de beleza quando eu estava na escola, e que eu tinha uma professora de história, e que ela ia linda mesmo, sabe? De salto, com as unhas pintadas, com o cabelo, Georgina, o nome dela. Nunca esqueço. E aí eu falava, será que um dia eu vou ser assim? Sempre ficava imaginando, né? Então, legal. a partir daí eu entrei nesse conceito de beleza. Negra? Mas eu achava negra. Então, eu achava a importância da representatividade, exatamente, né? olha isso. No espaço da autoestima, a representatividade. E aí, assim, para resumir, nessa adolescência, eu me achava uma mulher... aprendi esse conceito com ela, porque ela era bonita. Aí comecei a fazer as unhas, assim. A minha família sempre foi vaidosa, mas a gente não tinha... A gente que tinha que se virar. Era o Enê que tinha que passar, era a gente que tinha que fazer a unha. Não tinha enfim. condição. E aí, eu entro na adolescência, eu sempre fui gordinha, então eu não tinha essa autoestima ainda. Eu usava blusas, né, compridas com vergonha. E eu tinha amigas brancas e pretas, enfim. E tinha uma amiga minha que... Ela sim começou a falar pra mim, Dê, mas você é linda. A Tayane que falava, Dê, você é linda, sabe? Eu vou até encontrar ela hoje pra gente tomar um biricutico. Aí... Porque ficou pra vida. Biricutico, tu sabe o que é, né? Sim. Sabemos o que é. Posso influenciar também na questão alcoólica, né? Não, mas a gente não pode ser zero. Até porque eu já fui diretora de Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Aí a pessoa fala assim, mas a própria diretora... Mas socialmente, Socialmente não tem nada a ver, né? Exatamente. E aí começou né, na adolescência e tal, e ela falando pra mim que eu era linda, enfim. E aí, quando eu me voltei nessa palestra que a Angélica fez essa pergunta pra mim de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, o que faltava? Eu falei, faltava as pessoas falarem que eu era bonita, sim. Entendeu? Porque se empodera. É uma levantando a outra, sim. Não é falar para te agradar, entendeu? Para puxar seu saco. Não, porque quando é de verdade você sente. Quando você falou maravilhosa, eu senti. E é porque eu sou mesmo maravilhosa. E se naquela época alguém tivesse falado para mim que eu era linda, entendeu? Se a sociedade tivesse que eu era linda do jeito que eu sou, do jeito que eu era, entendeu? Isso seria completamente diferente. Agora não. Eu fui reconhecer e ter essa autoestima a partir dos 30 anos mesmo, né? Que aí a gente começa a trabalhar. E tem uma outra questão na adolescência também, as mulheres pretas,
elas são reconhecidas assim, olha lá como é que é grande aqui, grande ali. Então é sempre um lugar de sexo, de uma hipersexualização. Não é um lugar de beleza. Né? E quando assim, não, a Dejane tem um bundão, tem um peitão. É sempre nesse lugar, né? Nunca é do contexto completo, né? É sempre alguma coisa ali que é nunca é assim, uma mulher elegante, olha como ela é elegante. É sempre da conotação sexual. Porque, infelizmente, as mulheres negras no século XIX eram usadas para isso. Né? Exatamente. Enfim, e aí, como a gente fala, esse contexto, infelizmente, ainda se perpetua de uma certa forma e que acabam atingindo emocionalmente mulheres que acabam tendo a autoestima baixa. E aí se cria um processo de defesa e que algumas pessoas hoje chamam de agressividade. A gente sempre fala sobre isso, né? Entendeu? E não é agressividade, a gente está sempre em alerta. E assim, o tempo todo assim, porque... Pode chegar de qualquer lado, né, a violência. Porque a questão não é ser bonita ou ser amada, assim. Não, na verdade, essa é a questão, de ser bonita e ser amada. Mas você pode ser bonita do jeito que você é. E ser amada é diferente de ser desejada, entendeu? E a mulher preta, realmente, infelizmente, é vista somente por um objeto de desejo. Entendi. E você teve essas questões? Na verdade, como a minha vida foi um pouco mais complexa, no sentido de não entender até mesmo a minha sexualidade, então foi bem mais difícil, né? Porque nós olhávamos ali a televisão, aí vimos casais heterossexuais, né? E eu não conseguia me enxergar naquilo ali, naquele contexto. Então, além de ver o casal heterossexual, eu analisava e viam pessoas, né, homens, né, de um padrão que não era o meu. Não era o né? Você vê pelo meu modelo de roupa, você vê como eu gosto de chamar a atenção, como eu gosto de ser assim. Então, é muito difícil, né? Então, a questão que eu vivenciei mais foi mais a questão da hipersexualidade. Então, assim, ficar com o Geilson, porque ele é negão, sempre nesse contexto de uso, de objeto. Nunca num contexto de amor, num contexto de, eu quero te amar, quero ter família com você. E esse tipo de contexto na adolescência é impossível. Eu nunca cheguei em um momento que alguém fala assim, não, quero namorar com você, ter filhos, famílias. Nunca passo, sempre num lugar de desejo. Isso, tu é grandão, né? Vamos tomar uma cervejinha, vamos fazer isso, sempre naquele lugar do desejo, da hipersexualização que nós falamos dos nossos corpos, né? E é isso que também traz uma questão da autoestima, porque você fica tentando se enquadrar, né? Aí um cabelo muda aquilo para tentar ver se você se sente pelo menos amado por alguém, né? Porque o amor, todo mundo quer ser amado, né, gente? É gostoso ser amado, né? É muito gostoso, né? Desejado é bom, também, mas amado, amor, né? Se alguém fazer aquela comidinha que você gosta com amor, né? Trazer uma roupa de presente, é gostoso se sentir amado, né? E infelizmente, né, a população preta só vai compreender isso depois que, assim, algumas, né? Depois que tem um letramento racial, que ela começa a pontuar o que de fato é importante, que não é o que é desejo, o que é amor, né? Mas é um processo bem doloroso. Eu também não tive esse processo de se sentir amado na adolescência. Na infância, acho que na infância ainda foi pior, mas na infância e na adolescência esse processo não existiu também na minha vida. Fui ter contato, de fato, com amor aos 20 e poucos anos de idade. Que já sabia mais quem você era e já pôde fazer... Cara, por que as pessoas falam, até anotei, porque assim, esse assunto é tão legal, pra gente não... É tão legal, interessante, informativo, humano, né? Eu tô aqui ainda pensando com a minha lerdeza que eu falei, que eu tava... É porque é tão natural pra mim, você vê como é uma... Pra mim era tão natural, é tão natural que eu tava falando da gente enquanto mulher. Eu não pensei nesse teu lado, não pensei, porque não é da minha realidade. A gente está muito longe de entender vocês em alguns assuntos, sabe? Porque não é a nossa realidade. Então, eu não pensei nessa questão. Pensei só pela nossa imaturidade e vai se transformando em mulher. Não nessa falta de representatividade, não nessa... Sabe? O coração apertou aqui. Mas acho que o importante é isso. Você saiu daqui com alguma intervenção nova. Nossa, acho que com certeza. Um olhar novo sobre isso, sobre esse assunto... E a gente que lida muito com mulher, né? Então, assim, um olhar novo, não é igual. É normal pra mim, assim, não é igual. Pro outro pode ser diferente, pode ser mais doloroso, pode ser mais fácil, né? A gente tá aprendendo o tempo todo. Verdade. E dentro desse contexto, assim, eu acho que é isso que vale a pena. Porque, assim, é você reconhecer e você ter a chance você tem a chance de se tornar uma pessoa melhor. Com certeza. É por isso que todos os dias a gente está lutando contra o capacitismo mesmo, contra o racismo, né? Contra a homofobia. É você reconhecer isso e se tornar melhor.
E assim, aí não trazendo para um lado religioso, mas é que Deus dá essa oportunidade pra gente a cada dia. Com certeza. Eu não vou pegar e fazer tratar isso como uma violência, igual eu vejo às vezes algumas falas assim agressivas, por conta de que a pessoa não me respeitou ou não reconheceu. Eu acho que você tem a oportunidade de se expressar. Muitas das vezes eu até desisto, tá? Às vezes Tem não vale a gente pena. que não vale a pena. Às vezes não vale a pena. E eu vou fazendo isso aos poucos até de conscientizar o outro. Por exemplo, na minha família é um exemplo disso. Às vezes eles vêm com vários contextos que são ofensivos, porque eles foram criados assim. E aí, aos poucos, eu vou falando, eu vou brincando, eu vou entrando dentro daquele conceito e a gente vai... Poxa... Minha mãe mesmo fala, mãe, às vezes não é desse jeito. Que legal né? isso, Porque né? o outro... Gente, ela, sério? Eu falei, mas tem por outro lado também que as pessoas falam, já tá querendo aparecer. Entendi. Né? É intelectual da família. Porque... Né? Ainda mais por eu ter sido a primeira mas pessoa... particularmente, a intelectual da família é um espaço gostoso de ocupar. Foi a primeira a se formar. É um espaço gostoso, né? Fala também, é gostoso. Depois pode contar essa história. Não fala senão que eu gosto. É o nosso momento, não. Mas só que essas coisas, às vezes a gente não consegue falar em público. Às vezes a gente fala com uma pessoa que você é íntimo. Porque senão soa como... soberba, entendeu? Arrogância. Então, quando você tem a oportunidade de pessoas assim, por exemplo, a gente tem isso, a Tayane é uma que eu vou encontrar agora, de eu ter que falar como eu me sinto. Eu tô feliz pra caralho de participar desse Re-Innovation aí, tu tá entendendo? E aí, tipo assim, de comemorar, eu cheguei em casa no dia, eu abri um champanhe e tomei sozinha. Isso. E chorei horrores. Pra mim é uma conquista. Claro que é. Agora, se eu pegar e jogar isso... tem gente que soa como, né, enfim. Mas o fato da gente... Até me perdi. Lembra? O que você estava falando? Nós estávamos falando sobre a beleza, sobre o reconhecimento do amor. Não, a gente entrou... Adoro isso. A gente entrou em outro assunto. A gente é aleatório. Eu ia até perguntar sobre... mas eu falei, mas eu ia fazer essas perguntas, mas a gente entrou em outra coisa. Porque eu ia fazer essa pergunta. Por que as pessoas falam em raça? De onde veio essa ideia de separar os seres humanos? Você estava falando sobre que você não entendeu que... Porque eu fiquei pensando. É porque isso me doeu o coração. É que eu fiquei pensando, entrei de novo nesse assunto, aí você falou... Tá. Que tic-tac. É isso mesmo. Agora que melhora, entendeu? Porque realmente me marcou. Eu fui com aprendizado e um outro olhar. Aí você está reforçando. Isso, das oportunidades que a gente tem de mudar a cada dia, entendeu? E de ambos os lados, enfim. De romper o racismo, não ser somente racista, ser antirracista, né? Não ser só... lutar contra o capacitismo, porque a gente tem oportunidade a cada dia de tornarmos pessoas melhores, exatamente, né? E essa faz a diferença. Eu também erro toda hora. Mas a gente está aqui. Entendeu? Mas o bom é que a gente erra e acerta. Quer acertar, entendeu? Errar, a gente está. E o fato de conscientizar o outro é nesse sentido, porque assim, vai ter gente que não tem jeito. Que vai... Então, assim, enfim, é só oração mesmo, e vai. Segue o rumo. Mas tem aquelas pessoas que realmente vai refletir sobre aquilo. Eu tô rindo da oração. Se tem gente que não vou orar por você, vai embora. Vai embora, entendeu? E vai embora. Mas tem gente que reflete mesmo. Claro. Ontem eu ouvi até uma fala assim, eu falei assim, cara, eu tô aprendendo todo dia. Eu não falo mais João sem perna. Eu não falo mais criado mudo. Por conta... Segue em tiroteio. Eu não falo. Por conta do nosso contexto. A gente tá aprendendo também. E de uma pessoa que eu não esperava. Eu falei, caramba. Fiquei até feliz, porque essa pessoa mesmo já cometeu várias situações que me deixaram entristecidas. E assim, eu aos poucos fui tentando, e ela foi aprendendo, e aleatoriamente ela chegou e falou sobre isso. Eu falei, e eu nunca expressei isso pra ela. Então, assim, faz a diferença a conscientização, né? De uma forma respeitosa. Não apontando o outro, tu errou, cara. Tu foi racista nessa fala. Tu, né? Sim. Mas também dentro desse contexto tem muita galera que não reconhece que aquele ato foi preconceituoso. Eu já estive em rodas de conversa que a pessoa foi preconceituosa. Assim, nem falo preconceituosa porque preconceito é diferente de racismo, né? Preconceito é um preconceito que a pessoa tem diante daquela situação. Racismo já Toda uma estrutura, né? É estrutural. Mas assim, da pessoa brincar de uma situação ofensiva mesmo, porque doeu nas pessoas negras que estavam ali em volta, e o negro, as outras pessoas, teve pessoas negras que ficaram rindo. Aí dividiu. Aí um riu, o outro ficou sério. Eu falei, colega, vem cá. Não é possível, tu não entendeu o que o outro falou, não? Entendi, engraçado pra caramba. Não foi engraçado, não. Peraí.
Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você. Até porque eu também tenho que estudar muito ainda sobre a minha história. Foram anos de humilhação e de opressão. E a gente tem que que sentar e estudar sobre isso mesmo para entender quem somos, o que passamos, o que vivemos. O pouco que eu tenho diante da minha profissão é que me leva a crer nisso. Por isso que eu colo mesmo no Geiso, que é a pessoa inteligente que aborda isso. Tem várias referências. Hoje a gente tem referência. De Jamila Ribeiro, maravilhosa, sabe? Tem várias pessoas também próximas que buscam, né, essas teorias. Enfim, e compartilham isso de uma linguagem simples também, porque é difícil pra caramba. Mas reconhecer o espaço e por que a gente vive hoje faz esse diferencial. A gente está falando que agora a gente já fica até... A gente falou um pouco... A gente já falou sobre as pessoas, porque as pessoas falam raças, que eu queria entrar na reparação histórica, gente. Também. Sobre raças? Primeiro, por que as pessoas falam em raças? De onde veio essa ideia de separar? Por raças? Por raças. Na verdade, o contexto de raça sempre existiu, né? Mas não de um certo... Aí você entra na reparação histórica. Não de um modelo em que era muito aberto, né? Então... George Kirby, lá no século XIX, mais ou menos, ele pega a Darwin, né, a teoria do darwinismo, né, que é a evolução das espécies. Então, ele pega um pardal da Europa e um pardal do Brasil. Ele percebe que o bico é diferente de acordo com que aquele animal se alimenta, né? Então, muda o bico. Então, ele foi fazendo, né, as taxonomias, né? Ele foi, um negro do nariz grande, canela grande, e ele começou a separar. Só que, para uma pessoa europeia, né, que é um pesquisador, então, se eu acho que eu sou civilizado e eu olho para o continente brasileiro e vejo que acho que eu como de colher e garfo de prata, e eles comem de colher e de garfo de plástico. Na cabeça de uma pessoa, aquele público brasileiro precisa evoluir para chegar até o meu nível. Né? Então, o que eu começo a olhar o mundo sobre um olhar etnocentrismo. Então, é quando eu olho o mundo de acordo com a minha perspectiva. E George Clover fez isso. Ele simplesmente olhou, ele viu pessoas pretas, viu que as pessoas pretas precisavam evoluir para se tornar brancos, né? Então, começou a trazer teorias. Diminuir o nariz, o pé, isso lá no século XIX, que se perpetua até hoje, né? Essas plásticas que acontecem, todos esses questionamentos ainda aconteciam lá. E ele traz essa teoria, né? Então, ele começa a dividir as pessoas ali sobre tamanho de orelha, cabeça, e aí vem aí, de modo geral, a separação de raças ali. Uau! Como é que a gente tem que aprender muito, né? Caramba! E, de fato, através do olhar dele, né? Porque se você vai no continente africano e eu olho a Europa, tem que evoluir muito para chegar até ali. Exatamente. Só que a diferença é que a Europa, na época, tinha tecnologias e poder de compra, de consumo, que aí é todo diferencial. Exatamente. Todo diferencial. Para todo mundo, assim, para entender, isso também tem a ver com reparação histórica que nós temos que viver. Então, explica para o público aqui, para a gente, o que é reparação histórica. Como é que isso pode afetar de maneira... Não afetar, mas contribuir de maneira positiva para esse novo tempo. Sim. A reparação histórica... A lei de cota é uma das reparações históricas. A reparação histórica é um modelo de intervenção, né, para, de fato, trazer saúde mental, promoção, saúde de um modo geral, né, promover saúde e bem-estar, tudo que o artigo 5 da Constituição diz que nós deveríamos ter, né, e às vezes não temos. Enfim. Então, a reparação histórica, o objetivo dela é um instrumento para que possa fazer esse tipo de intervenção para essa população preta que há 500 anos não teve acesso a estudo, a educação, a família, a uma religião que ela pudesse escolher, a uma alimentação de qualidade. Então, as reparações históricas são modelos que o governo vem utilizando, como a própria lei de cotas, para que possa, de um modo geral, tudo que foi feito pela população, pela raça preta da época e que faz ainda, para que, de fato, pudessem ter oportunidades parecidas. Né? Porque iguais, né, seria bem difícil né, ter uma oportunidade igual. O ponto de partida não é a mesma coisa. Então, sei lá, enquanto eu estava fazendo mestrado, eu tinha outros amigos que estavam vindo de países diferentes da UFRJ. Então, estavam chegando lá, foi ótimo, Boston. E eu fiz plantão o tempo inteiro. Saía do plantão o tempo inteiro. Eu morava em Nova Iguaçu, era 4 horas para chegar na UFRJ, depois mais 3 horas, 5 horas para voltar para casa. E enquanto a pessoa só aí foi para o mestrado na UFRJ e voltou. O ponto de partida não é o mesmo. Por mais que eu tinha o mesmo nível cognitivo de inteligência ali, mas o nível social ainda não era. Então, assim, não posso... E acaba influenciando. Totalmente. Porque, assim, a fala de hoje corre atrás que você consegue. Não consegue.
entendeu? A galera que foi para Boston, tava lá, que teve tempo para estudar e tá numa universidade, não pegou o trem, não teve que fazer o plantão, né? O tempo que tem para se preparar, para se preparar não é. Tempo então, assim, de sono, atividade física. Exatamente. A questão de falar assim, vai que você corre atrás, acorda cedo. Minha mãe também acordou cedo, várias vezes, a vida toda para trabalhar, entendeu? Ela, adulta, que ela foi terminar o ensino fundamental. Sim. Entendeu? Então, assim, não é questão de que ela não é capaz. Ela foi capaz, pô, para acordar 4 horas da manhã, para ter que trabalhar, chegar em casa cansada, ter que fazer comida, né? Arrumar a casa, cuidar de mim. Eu sou filha única, mas cuidava. E a gente, quando minha mãe se separou do meu pai, ela foi morar na casa da minha avó com mais 5 pessoas. Então, assim, nem todo mundo trabalhava. Então, ela correu atrás, ela foi guerreira, mas ela não teve a mesma oportunidade que as outras pessoas teve, que os brancos tiveram. E, assim, e não é ficar... É muito diferente o ponto de partida, né? O ponto de partida é diferente. Então, mas assim, as pessoas falam muito, questionam muito essa questão da lei de cota, porque eu entendo, e assim, é isso que vocês estão falando, porque não tem a mesma oportunidade, mas aí as pessoas falam que tem pessoas brancas que também não têm a mesma oportunidade. E ok, isso é real. Sim. Só que as pessoas não entendem que tem a ver com essa reparação histórica aí, tem a ver com esse contexto, tem a ver com a história de vocês, ou do indígena, que seja, com pessoas, exatamente, com pessoas que foram massacradas durante anos. Então, é diferente. Então, é bom as pessoas entenderem isso, porque eles acham, não precisa... Porque acha que não tem mais preconceito, mas a não cota tem sempre igual. existiu, né, Dani? Como você falou, a cota sempre existiu. Você pode até falar um pouquinho isso bem legal, mas é porque a gente conversa, né? Eu converso muito com algumas pessoas, eu sou contra a lei de cota. Eu acho que ele tem que ser cota social, porque também tem branco que é pobre. E que mas é que as pessoas não entendem que é por conta do contexto histórico, social da pessoa preta. A escravidão, ela parte, né, traz o racismo num contexto de naquela época, várias pessoas se daquilo, né? Tem uma questão econômica envolvida, né? Os brancos ficaram ricos com a mão de obra preta, né, da escravidão, e que se reflete até hoje. Por que a gente tem pobres ainda até hoje? Porque somos reflexo ainda da escravidão. E assim, reparar, para mim ainda está muito longe. Está muito longe. É uma fasquinha. Assim, se aquele cara está questionando por que existe a lei de cotas, entendeu? Porque naquela época, então, quem estava nesse nível, quem poderia conquistar os seus espaços? E agora que a gente está tendo uma oportunidade de conquistar também e não pode ter essa reparação, a escravidão é fruto de um sistema econômico. Existe gente pobre até hoje, entendeu? Se eu não tenho oportunidade de estudar por intermédio do governo, né, de políticas públicas, eu estaria pobre ainda. Porque minha mãe é pobre, minha mãe, né, não tem estudos. Mas quando a gente fala pobre, a gente tem uma pobreza... uma pobreza muito pobreza, não é uma pobreza... não tentou sem grana hoje. É uma pobreza de não ter dinheiro. Eu continuo pobre. Não, é uma pobreza de pobreza mesmo, de não ter o que comer várias vezes. Até falando um pouquinho sobre o que ela trouxe, né? No período feudal, só quem poderia estudar eram os donos das grandes... empresas de café, dos engenhos. Já era uma coisa... Isso, era muito seletivo. Aí vem o capitalismo. E aí só quem pode estudar, né, são os donos, os filhos dos empresários que iam para fora para estudar, para ter uma boa educação, falar inglês, né? E aí temos as escolas militares, né? Então, a escola militar simplesmente é cota, gente. Porque se eu sou militar e meu filho pode estudar, tem uma escola militar. Isso não é cota? Isso é cota. Então, assim, quando pega a cota, divide lá 30% para minorias, entre pessoas trans, pessoas que estudaram ensino médio de escola pública ou pessoas pretas, as pessoas reclamam como se fosse uma coisa, tirou minha vaga, minha oportunidade, sabe? Isso, né? E não é sobre isso, é sobre reparar para que essas pessoas, as minorias, nós as minorias, tenhamos acesso à educação de qualidade também, né? Senão a gente nunca consegue ter acesso a esse outro lado também. E não tem outro caminho. Assim, as oportunidades que eu tenho na minha vida é por conta dos estudos mesmo. E se a gente não tem nesse período a intervenção do governo e políticas públicas que intervêm nisso, que dão acesso para isso, tipo assim, eu não seria quem eu sou hoje, entendeu? Porque, assim, tem a questão também da informação. A informação, minha mãe falava, você tem que estudar. Mas, assim, dentro desse processo, se eu tivesse muito mais informação, eu estaria em outro nível, assim, entendeu? Sim, isso porque
Não que seja tarde ainda, porque eu Não, vou estar sei, ainda no mas outro agora nível. Mas você é tá o ponto de buscando, mas partida. o ponto de partida. Mas, Você tá falando de ponto de partida. Ponto de partida é totalmente Informação que diferente. você teve, que ele teve, que o amigo dele de Boston teve. Sim. Totalmente assim, diferente. Se eu tivesse o mesmo ponto, talvez o mesmo ponto de partida que esse meu amigo, né, que viajou e voltou, talvez eu seria tão grande ou tão igual, tão parecido, né? Então, não precisa sofrer tanto, né? pra Porque poder... as pessoas romantizam muito nossa vida. Nossa, você é muito guerreiro, parabéns. Gente, não é parabéns pra quem tem que descascar a batata no ônibus pra fazer a janta em casa sozinho depois. Você acordar 4 da manhã, chegar em casa 1 da manhã, dormir 3 horas, ainda estudar. Isso não tem como romantizar. Isso não tem A gente ainda faz isso, né? Não tem como Gente, romantizar é essa dor. Isso é um sofrimento. E quando uma pessoa simplesmente pode ir pra academia, pode correr na orla, depois ir pra faculdade, estudar com calma, fazer um estágio. Nós estamos lá indo trabalhar em um município totalmente diferente, 3 horas em pé, trabalha, depois volta mais 3 horas. Como é que você vai romantizar isso? Não Para, vai. você é guerreiro. Não é sou guerreiro, é não. horrível. Eu sou sofrido É mesmo. sofrido. Não, Tu é sofrido? Tu 3 horas É em pé? sofrimento. não, gente, a isso é Dejane, a sofrimento. vida da Dejane, eu fico cansada só de olhar. É sofrimento. E É assim, sofrimento as pessoas falam assim, mesmo, parabéns, ó. porque você ocupou esse espaço. Gente, mas se ela conseguisse um lugar onde ela pudesse... Oportunidade. Uma oportunidade, com certeza estaria em outros lugares, espaços. Com certeza, com certeza. Mas o bom é que vocês crescem cada vez mais e vocês agarram todas as oportunidades. Tem que agarrar, né? Tem que agarrar, né? Porque vai que não tem... Assim, eu trabalho com a Dejane, então eu vejo, então qualquer brechinha, ela tá com medo ou sem medo, ela vai, ela tá... Eu acho assim que não é só uma questão de agarrar as oportunidades. Eu acho que é uma questão de aprender a ser melhor. Não é que eu tenho que ser melhor em tudo, que eu não sou melhor em tudo. Entendi, Entendeu? mas você quer Mas melhorar. quando eu estou ali, eu dou o meu melhor. E aí, Então, isso as oportunidades aparecem. Isso E aí aí, ó. você vai. Aí a oportunidade aparece. E você vai se coloca. Mesmo nem tão segura daquilo que vai fazer naquele momento, mas vou aprender. E vou vai. aprender e vou dar o meu melhor. Exatamente. Então, assim, essa é a diferença. Mas de fazer esse intercâmbio aí, esse fluxo aí, nada mudou. A gente continua ainda lutando. Só que eu vou por outro lado, da questão de ser guerreira, assim. Você é forte, você é guerreira, você consegue. Só que não é só isso, entendeu? Porque eu sou guerreira, sim, eu sou maravilhosa, mas a gente está o tempo todo sendo isso e na hora que quem cuida da gente, quem olha pra gente, entendeu? Porque nesse movimento eu não tenho, às vezes, esse olhar, entendeu? Cara, quem vai cuidar de mim? Quem sou eu dentro desse contexto? Porque não para. Não para. E assim, eu só tenho uma concepção de que eu tenho que cuidar da minha saúde, que eu tenho que olhar para mim, porque eu não, assim, eu não tenho ninguém, assim, né? Mas aí eu tenho que pegar e buscar e correr atrás. Mas dentro desse contexto... Mas acho que é muito complexo, porque o contexto, quando é uma mulher preta empoderada, e aí você olha para trás, os homens ficam com medo de chegar em cima dessa mulher empoderada e, ao mesmo tempo, faz com que ela se sinta sozinha, né? Mesmo ocupando os espaços dela, os homens se sentem ameaçados de uma certa forma porque era mulher, e outras mulheres também se sentem um pouco ameaçadas. Então, esse espaço da solidão da mulher preta é um espaço que é até pior do que do homem preto, né? Porque da mulher preta ela fica ali entre... a relação entre pessoas brancas, pessoas pretas, de um modo geral mesmo, assim, né? E aquelas pessoas sempre precisam daquela pessoa para alguma coisa que aquela pessoa tem. Mas quando ela precisa de alguma coisa, ela olha para trás, não tem ninguém para apoiar. Assim, quando se ela cair, não tem ninguém para colocar a mão, porque de fato também é muito ameaçador, né? Então as pessoas, não, ela é muito metida, ela é muito, não se acha muito, mas não é se achar muito, é sobre pegar o limão e fazer uma limonada. Só para quem não olha assim, vai achar, não, ela tem alguém para olhar por ela, e quando na verdade às vezes não tem. Nessa questão de sempre resolver tudo, de buscar, porque assim, como eu falei, eu aprendi a ser assim. E aí eu sempre resolvi tudo mesmo. E não que eu seja metida ou a macho. Eu já fui chamada de ser a macho da relação, mas não é por conta disso. É porque, cara, eu sou objetiva, eu vou lá resolver, não vou ficar enrolando. E aí assusta, assim, não o fato de, se eu sou sozinha porque eu preciso de alguém para viver. Não, não é isso, entendeu? A gente gosta, inclusive, né? gente, vocês não precisam de amor para sobreviver, assim, de uma pessoa. Vê a Preta Gil, por exemplo, né? Você vê que ela foi, do início ao fim, foi cercada de amor dos amigos, né? Então, isso a amizade também é amor, tá, gente? Também é amor. Então, a gente precisa de amigos fiéis. Precisamos de amigos fiéis, mas precisamos também de um amor, né? Para poder namorar. Uma costela é muito bom. Não é errado, gente, tá? A costela é muito bom. Não é errado namorar, né? Não é
errado não. E faz bem à saúde, tá? Faz bem à saúde, né? Mas fornicar é pecado. Aí vamos entrar em outro negócio. Vai todo mundo pro inferno. O que tem aqui? Porque tá parecendo até que tem alguma coisa quando eu falei fornicar é pecado. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, a gente tá falando disso, assim, como o racismo aparece, assim, no dia a dia pra vocês, assim, como vocês É mais fácil de acham falar do que essas questões. que aparece? Né? Mulher preta, você acha? Cara, pra mim, assim, não é, neste momento, aparece na posição que eu me encontro, assim, de ser uma mulher preta e que está num nível de gestão, né, de ter sumido um patamar. De ser uma profissional graduada, entendeu? Porque isso existe mesmo, tanto na ponta quanto na gestão. Mas assim... Na gestão também existe? De outros existe gestores porque, com esse olhar? Sim, porque quem é essa mulher? Como que ela chegou aí? Esse espaço é dela? Sempre é visto porque ela está dando para alguém, ou porque ela saiu com alguém. Nunca está sendo olhado pela capacidade ou pelo saber dela, entendeu? Pela competência Com mulheres, dela. de modo geral, existe isso. E Sim. com mulheres pretas mais Muito ainda. Sim. Entendeu? Por Entendi. conta das oportunidades. Na minha condição, quando eu vou palestrar dentro de uma universidade, ou palestrar na universidade, eu nunca sou confundido com um palestrante, sempre com um aluno. Então eu chego assim, vou palestrar na UFRJ. Aí eu chego, o pessoal assim, eu chego falando com todo mundo, tudo bom, a gente conversando, aí, tem um petisco, eu vou comendo. Gente, estamos só aguardando o palestrante, que o palestrante não chegou. E eu sentadinho lá, eu falei assim, sou eu. Aí eu, é você, tudo bem, é você. Sei que fosse aluno, não, sou palestrante. Aí quando eu abro a boca, aí é a hora que eu falo assim, agora é o meu momento, agora vocês vão sambar no meu conhecimento. Aí... Então, eu preciso a todo momento me validar. Exatamente, isso é o que eu ia falar. Você acha que precisa se validar o tempo todo? Momento, na internet mesmo. Então, eu trago temas. Eu falei sobre o Pacto da Branquitude, que é um tema que a gente fala muito, tem falado muito hoje nas redes sociais. Eu estava falando, as pessoas falam assim: você tirou isso da sua cabeça? Gente, vocês acham que nós vamos estudar, né, trazer um conteúdo importante, de intervenção importante, e as pessoas falam, você tirou da sua cabeça? Como se eu simplesmente tirei aquele artigo da minha cabeça e... Então, a validação social é o tempo inteiro, né? Então, eu moro em Copacabana, então, assim, eu moro num bairro nobre, então, nas lojas que eu entro, então, não tenho costume de ir lá totalmente arrumado, então, vou ser perseguido, então, tem mercados específicos, então, tem toda uma estratégia que a gente usa, né, de não deixar o celular no bolso, não botar a mão no bolso, para não achar que a gente está sendo perseguido dentro do mercado, então... Tem estratégias que a gente vai utilizando, tem lugares que a gente tem que ir muito arrumado, muito além do arrumado para poder... validar. Ser validado. Então, assim, a validação é óbvio que nossos espaços hoje é de validação, né? Mas antes era um sentido de falas, de xingamentos, de um outro nível, de um contexto mais agressivo, né? Hoje ele é agressivo-passivo. Ele acontece... Né, mas ele acontece de uma forma sempre assim, será que você merece estar aqui? Nossa, você é amiga de quem para estar aqui? Não, eu cheguei aqui porque eu passei na prova. Sério? Você passou na prova? Você estudou na escola pública? Sim, eu estudei na escola pública. Nossa, você passou mesmo fazendo escola pública, você passou? Sim, passei. Então a validação ela é constante, todos os dias, infelizmente, né? Exatamente. É tão assim, para quem está do outro lado, né, escutar isso, porque a gente todo mundo passa esse tipo de situação, mas assim, saber que vocês passam mais, né? E aí, escutando pessoas que eu conheço, eu fico, caramba, a gente está muito longe mesmo de uma igualdade, de uma sociedade igualitária. A gente está muito longe. E ainda tem muitas dores para serem tratadas. É isso aí, assim, né? Você chegou no ponto importante, são dores. E assim, isso não esquece, não. Realmente só sabe quem está sentindo. Só sabe Já que aconteceu... E a gente não pode desmerecer. Sim. Mas agora tem representatividade negra, o que eles estão reclamando? Mas agora negro ficou preto, ficou até na moda, porque... Sim, falam isso direto. Sim, escuta, que palhaçada, tá até na moda. Agora a mulher preta é até bonita. Tem essas coisas. Inclusive, eu faço até uma dinâmica para explicar mais ou menos como é que são as dores dos homens e das mulheres pretas na sociedade, né? Então, você tem folha em branco aí que eu posso usar? Vou ter que amassar a folha. Não tem problema não, tá. Pode botar. Então vamos imaginar que isso aqui é a autoestima da Dejane lá na infância dela. Tá. Barulhenta, bonita, legal. E aí a Dani também na autoestima dela. E aí a Dejane vai pra escola, né? Aí falamos pra Dejane, que cabelo ruim a autoestima dela. Nossa, que boca grande. Que nariz grande. Você nunca vai namorar com ninguém. Nossa, você é preta. E vai utilizando macaco, preto, até massacrar a autoestima da Dejane.
Então, a autoestima dela, quando chega na fase adulta... Vamos ver o barulho? Vamos abrir aqui a autoestima dela. Clec, 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 clec. Caraca. Não faz mais barulho. Essas marcas são das violências psicológicas que ela sofreu. Então, esses danos não são irreparáveis. Então, quando ela chega na fase adulta, ela chega com as marcas da violência que ela passou na infância e na adolescência. Então, essas questões que fazem a diferença na autoestima, na hora do relacionamento, para conseguir uma vaga maior. Então, se ela não for no impulso, e se ela ficar parando para analisar, com as marcas ela não vai conseguir. Então, são questões muito importantes que devem ser levadas em consideração, sim. Né? E muita gente fica parada porque não consegue ter o impulso que vocês tiveram. Sim. Então, tem Mesmo essas com todas dores. essas marcas aí, nós temos que ter esse impulso para ocupar. Você tem que ter, mas tem gente que não dá conta de ver isso. Tem gente que não consegue. Tem gente que, de repente, não teve alguém para falar de alguma maneira. Em algum momento vocês tiveram. Você teve essa mulher que é sua professora, né? Você teve alguém. Mas tem gente que não tem, né? Então, tem essas dores ainda para serem reparadas. E isso é muito sério. E algumas dessas dores, Dani, não é possível ser reparadas. Não tem como pode voltar na infância e reconectar a autoestima. Você consegue aceitar que você é bonita, mas aquele se sentir de fato que você deveria sentir naturalmente, eu sou uma princesa, sou uma mulher linda, sou um homem negro lindo, nem todas as marcas que estão aí são reparáveis. Algumas a gente até consegue na terapia e outras a gente vai ter que ir ressignificando com o tempo mesmo. E aí eu estava vendo até recentemente um vídeo de uma psicóloga também e ela estava falando sobre isso, né? E aí como tratar essas feridas e se a gente também não tiver profissionais, assim como a gente, né, capacitados e entendendo essa questão estrutural, a terapia ela também não alcança. Você não alcança mesmo. Não alcança. Porque, na verdade, eu não alcancei a sua fala no início. Eu não alcancei a sua fala. Porque a sua dor, você tem uma dor, e eu não pensei na sua dor. Eu tinha um analista, ele é super famoso, né? Meu psicanalista é super famoso. E aí entrou a pandemia. Então, assim, na pandemia eu trabalhava com educação, porque eu sou professor também. Então, eu trabalhava com educação. E aí, as escolas fecharam, né? E aí, algumas estavam entrando no modelo à distância. E eu super preocupado com a minha questão financeira. Né? E eu falei para o analista assim, nossa, eu estou preocupado, acho que eu vou montar uma empresa e vou começar a trabalhar dando cursos e aulas para mim mesmo online para poder fazer dinheiro. Aí ele falou, cuidado para não fazer muita coisa e não conseguir fazer nada. Aí eu falei assim, olha, para você é uma questão de fazer, para mim é uma questão de necessidade. Se eu não fizer isso agora, eu vou passar necessidade, então eu preciso fazer. Aí eu troquei de analista, quando eu cheguei no outro, eu falei assim, são as marcas do racismo, né? Faz com que você tenha... Então, na hora... Ele entendeu. Na hora, o outro analista, ele entendeu que a minha questão de abrir uma empresa e dar cursos online não estava ligado a uma vaidade de ser empresário. Exatamente. E sim uma necessidade de contornar a pandemia com tudo fechado. Porque, assim, como que é pagar o carro? Como é que é pagar minha casa? Como é que é pagar tudo? Não teria como. Entendeu? São as marcas do racismo. São as marcas do racismo. Falou assim, não, vamos trabalhar isso. O que você precisa de apoio? Eu tenho alguém para te ajudar a abrir um CNPJ. Então, já trouxe toda uma outra gama através do letramento racial, que é importante, para que você possa enxergar o mundo assim. Senão você não consegue enxergar, não. Caramba. E assim, a gente está falando de uma marca porque somos sujeitos únicos, mas quando a gente fala dessa marca que o racismo deixa, e principalmente quando se trata de uma família, né, você tem um contexto que vai se refletindo no outro. Então, se perpetua mesmo nessa questão. Por exemplo, eu não sei as marcas que isso deixou na minha mãe, mas de fato refletiu em mim. Entendeu? Sim, porque passa, né? Exatamente. E aí eu vou... O próprio creme é uma quase que universal, assim, é quase que... Passou creme. Toda mãe preta, pai preto vai exigir que o filho passe creme. Cara, é que ódio uma que eu exigência muito grande. Passa creme, não esqueça do creme, passou o creme, passou o desodorante, porque... Né, aquelas questões de negro fede, de pele cinza. Então, é uma exigência daqui já começa na base. A gente não fala assim, vou passar um creme e não vou. Não, a sua mãe não vai deixar você sair sem um creme, já é uma sem coisa um perfume. Que faz parte, igual escovar o dente. Faz parte, é uma coisa assim, é obrigatório você sair de casa, leva Preto um creme. É obrigatório mesmo, creme. É quase que são as marcas que a sua mãe talvez vivenciou lá e aí passa isso como uma questão E é por isso cultural. que hoje em dia eu adoro ganhar creme. Ela adora ganhar creme, ela tá sempre com creme, ela tá sempre... Na minha bolsa tem um no meu trabalho, um no outro trabalho, e em casa tem 6 tipos de cremes diferentes. Meu Deus. Cara, Sério? na minha casa tem uma banca assim, cheia de creme, óleo. Eu adoro nessas feiras que compra e tem que passar óleozinho. Isso. E o perfume também, o sabonete cheiroso, o perfume. Gente, é uma questão que são as marcas que passam e a gente
identificam, né? Não, e como a gente repassa isso mesmo. Meu afilhado estava na minha casa esses dias, eu falei, a mãe dele falou, passa o creme. Ele passou um creme lá, eu falei, esse creme também. Hoje a gente tem a oportunidade de escolher uns de melhores qualidade, né? Porque tem uns que passa também que 5 minutos depois você já tá ruim. Mas é o que tem também, né? É o que tem é isso, cara, é esse. E na infância, que aí quando falava, já passei óleo você de passou cozinha. isso. Caramba, E você, óleo de tu passou cozinha, creme? E já passei até cuspe, cara. Eu passo na perna. E quando você dá aquela disfarçada assim? Pra não ficar desconfortável no ambiente. Passar Passar óleo de cozinha na pele, assim, não tinha dinheiro pra comprar o creme, minha mãe passava óleo de cozinha, todo o meu corpo todo, depois ia pro chuveiro, pegava só a espuma do chuveiro, sabão também, passava pra tirar o cheiro do óleo, ficava com óleo. brilho na pele pra não ficar ressecada na rua, pra ir pra escola, pra ir pro trabalho, pra ir pro médico, às vezes a gente utilizava o óleo de Na cozinha. verdade, assim, eu não tinha nem a noção de que estava russo ou que ficava feio, eu tinha mais medo de minha mãe ver que estava russo. Minha tia, tem uma tia minha também que era danada, que se ela visse que tava russo, aí ela chamava a atenção. Pô, tu não passou o creme, tu não passou nada nessas pernas. Era mais nesse sentido. Uma exigência muito depois grande. que a gente eu vai... nunca pensei nisso. É uma exigência. Igual eu falei, igual escovar o dente. É uma coisa que é exigência, normal. assim. mas escovar o dente até nessa época não era tão normal, porque às vezes não tinha nem dinheiro pra comprar pasta de dente. Eu tô falando do que é o que é pra fazer, cara. Não complica, minha vida. Eu tô falando do que tem que fazer. É escovar o dente, Mas limpar é o uma bumbum. obrigação, É uma obrigação. Inclusive, no hospital, mas deixando que cara é essa? Não, muda essa carinha aí, querida. Eu falava com ela, né, pra ela ficar com a cara... Tava cansada, tadinha. bichinha. Também, né? Então, assim, mas amiga, a não. Dejane, ela pegou bem essa professora dela, porque ela chega... O cabelo, cada um de uma Só o cabelo, cor. mas eu não sou de maquiagem, essas coisas. Não, mas você bota um batom vermelho ou um batom de qualquer... Você tá sempre de batom. Porque quando a gente chega no hospital para atender o paciente às vezes não é tão compreendido. Então eu já cheguei nos espaços no próprio hospital para atender e eram crianças ali eram pretos ou homossexuais. E aí tinham modelos de intervenções de outros profissionais que não alcançavam. Quando eu ia, ele conseguia falar toda a questão, né? Porque a questão da semelhança, da identificação. Então, é importante as pessoas pretas ocuparem todos os espaços. Exatamente. Porque esse contexto, quando você chega assim, ai meu Deus do céu. Um paciente me falou assim, ele é autista, né? Ele falou assim, mãe, o doutor é pretinho igual a eu. Falou assim, alto no corredor. Eu comecei a chorar de emoção, porque essa representatividade, ela é muito bonita, ela é muito gostosa, né? E também, assim, caraca, se uma criança já percebe que nesses espaços não tem poucos, olha isso. Porque, assim, dos lados, né? O fato de hoje, as crianças, a gente tem mães, pais que falam assim, não, você é linda do jeito que você é e o seu cabelo eu vou pintar seu cabelo aqui desse jeito e vai ser assim, não precisa ter que passar Enê, ou ter que comprar um produto para alisar, isso já é... A própria escola militar, né, exigem que as mulheres pretas tenham um cabelo extremamente esticado e fazem com que elas, inclusive, tem uma paciente que ela veio me procurar por conta disso, porque ela exigia um cabelo muito esticado para que elas pudessem passar, o cabelo tem que ficar sempre liso, e aí ela tinha que passar todos os dias um pote de gel para manter o cabelo totalmente esticado, né? Enquanto se você tivesse cabelo curto, você poderia usar solto em determinadas situações e outros teriam que estar preso. E para ela que tinha um cabelo black, manter o cabelo preso era muito difícil. Então ela gastava potes e potes de gel para manter, só para trabalhar todos os dias. Então, assim, você vê que o racismo está em todos os espaços. E tem pouca representatividade ainda. E manter o cabelo black também caro. É caro, né? É caro, Não difícil. é brincadeira, achar especialista também. De falar, vai assumir seu cabelo natural, mas bebê, não vem com essa não. É 1 hora para desembaraçar. A trança também tá um valor legal. Entendeu? Né? Aí você compra um produto, então o mercado, por favor, melhore a qualidade, mas abaixe o preço dos produtos. Por favor. As pretinhas precisam estar bonitinhas. Mais bonitinhas, armadas, né? Com os blacks armados, por favor. É sobre isso. Agora, eu nem perguntei, a gente fala preto ou negro? Aquela mulher preta, uma mulher negra, ou pode falar os dois? Pode falar os dois. Mas aí depende do tom, né? Foi o que a gente estava conversando. Quando depende da forma que você vai utilizar o preto. Sai daqui, seu preto. Oi, preto, tudo bem? Acho que a forma sempre é muito pejorativa. Né? E a gente também estava falando um pouquinho sobre as pessoas que não te identificam também. Então, assim... Tem duas coisas que a mulher preta gosta de usar. É o quê? Gosta de ouvir. Tem duas coisas que a mulher preta gosta de ouvir. Fica a dica. Fica a dica. Ela tá solteira, tá, gente? Ela tá solteira. Eu também tô solteiro. Ele também tá solteiro. Duas pretas chegar no meu ouvido e falar assim... Preta... Acabou. Tem. Ganha, ou senão, ganha. deixa que eu resolvo. Caraca, deixa
Preta, deixa que eu resolvo. Aí Se já juntar, acabou. Aí acabou. Aí, Ai, preta, sua, deixa que né? acabou. Ai, casa comigo. Ô, pretinha, preta. Aí, que vem esse negócio que a gente chamou de preta, que depende do contexto. Sim, Isso. depende do contexto. Ah, a gente tá brigando aqui, é só a preta. Preta, bum. Sou preta mesmo, bum. Agora, brincadeira, eu não vou na agressividade, Não, eu gentileza, entendi. gera gentileza. Mas eu posso falar assim, eu tenho uma amiga linda, preta, Dejane é preta. Isso aí, normal. cara. Sim. Só tem que tomar cuidado porque quando você fala de uma mulher branca, você fala que ela é branca? Não. É isso. Mas eu esse só o dando único- uma... mas tipo assim, entendi. a Dejane ninguém fala. Não fala. A gente não fala Não, a assim, gente também não fala. É. Mas agora eu só queria saber pra se eu falar alguma coisa, assim, eu uso Não, preto. pode chamar de preto, negros, porque negro e preto, gente, preto tá ligado à cor e o negro à raça preta. Então, dentro do núcleo lá de pessoas negras, tem pardos, tem Brancos. alguns, né, retintos. Então, assim, dentro do conjunto negro tem vários outros tons de peles ali. Então, assim, tanto o negro quanto o preto tá certinho. É tá porque errado, não. negro e branco são raças, né? São raças negras. E dentro da classe Preta branca é cor. também vai ter brancos amarelados, vão ter também as classificações dentro do branco também. E assim, Geilson, você preto, homossexual, Sim. sofreu ainda mais preconceito? A todo Você? momento, A né? todo momento. Porque, na verdade, é a validação da minha intelectualidade, a validação do meu corpo, né? Por ser um homem preto. Então, gera-se uma hipersexualização muito grande. Então, as pessoas Também, né? geram, né? Por conta de todos, sua mulher está traindo com o negão. É sempre o negão. É né? Então, verdade, esse é. lado que a gente fala isso já leva para o pejorativo, que é uma pessoa que está sexualmente com a sua esposa, com o seu esposo, enfim. Né? Um lado sexual. Então, a questão da sexualidade, acho que é muito mais nos espaços que, assim... Ai, amigo, fica né, sei lá, o seu chefe fala assim, fica um pouquinho mais durinho. Sério? Acontece, assim. Acontece. Tem como tirar essa foto do perfil, umas coisinhas assim, que aí você fala assim, não, vou tirar. Não vou ficar durinho, eu vou... não vou. Não vou. Não vou E aí pá. é se pontuar, né, de fato, mas tem a questão da cor e a questão do comportamento, né, porque o homossexual querem que seja homossexual, mas tem que ser como heterossexuais. Eu não sou heterossexual, gente. Por que eu vou fingir que eu sou um? Não tem como. Então, e aí eu tenho dois recortes ali, né, da sexualidade, de fato, da orientação sexual e da cor também. E aí, duplamente aí, E vivenciando. você teve mais dificuldade de alcançar o espaço? Você tem mais dificuldade de alcançar espaços no trabalho por conta disso? Depende do espaço em que eu estou trabalhando. Então, vai ter chefes que vão ser super de boas e tranquilos nesse sentido, e tem outros chefes que não vão ser tão de boa, não, né? Porque tem essa questão também hoje que as pessoas falam dessa diversidade, dessa inclusão. Aí o fato só de incluir o Geilson numa empresa, porque ele é um homem é hétero, né? Não, homossexual, desculpa. Sim. Homossexual, negro. Não, eu vi assim. É pra ter certeza se você era homossexual. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Era pra ter certeza. Porque as pessoas falam muito de inclusão. Vamos incluir. Aí porque a empresa é inclusiva, a gente é inclusivo, e aí eu vou colocar o Geilson lá. Aí coloca o Geilson lá. Chegou lá e sou maltratado. Homossexual, negro, chega lá, uma série de preconceitos em cima dele, entendeu? A empresa não está preparada para receber ele, então que inclusão é essa? A empresa não te chama para verdade. palestrar, a empresa não te chama para dar algum tipo de intervenção, só Cara, utiliza o que seu trabalho. loucura, que tem a ver com a cor e com Tem. Gente, que loucura, E né? entre outras coisas, né? Porque assim, pode ser também, e tudo bem, a gente sabe diferenciar isso. Porque pode ser que eu tenha um preconceito em relação a você, que é homossexual e é negro, mas também eu posso também não gostar de você. O fato de não Sim. gostar Não, de você tudo e bem. te respeitar, ok. Exatamente. Tudo bem. Tudo Cada um bem. dentro do seu quadrado. Agora, o fato de eu não gostar de você e se aproveitar dessa situação, é querer te humilhar dentro de um espaço de trabalho ou no ambiente com os amigos, enfim, aí já geram Já é. realmente dores. E acontece sempre, assim. Acontece. Você já foi humilhado? Não humilhado de um modo direto, mas de uma forma discreta, Discreto. assim. E aí eu fiquei muito mal, né? Mas depois as pessoas me acolheram bem durante o período, inclusive foi na UFRJ mesmo, né? Aconteceu um episódio e uma promotora de justiça falou, né, um termo. Aí eu falei, olha, não, a gente não utiliza mais humor negro, o humor é humor, não tem cor humor. Aí a professora veio e falou, não, Jesus, mas tudo pra você é racismo. A gente começou a bater boca na UFRJ, foi parar na direção, enfim, mas eu não baixei cabeça.
Tive uma crise de choro depois, mas os alunos vieram, conversaram comigo, mas eu não baixei a cabeça, levei para a direção, levei para a reitoria e a pessoa foi punida. Então, de fato, é isso, gente. Saber que algumas pessoas não vão abaixar a cabeça quando você fazer qualquer tipo de palavra. E ficar atento, porque isso acontece a todo momento e às vezes a gente não percebe. Se você não estiver atento realmente, passe e você foi ali humilhado. E entender e respeitar, a gente está do outro lado, eu como mulher branca, respeitar que vocês têm uma história. Então, o que pra gente é normal, pra vocês não é. Então, o que pra gente é bobeira, aqui que tem humor negro. A gente sempre escutou falar, mas vocês têm um contexto daquilo. Então, a gente também tem que se policiar como vocês com a gente. Enfim, acho que todo mundo tem que ter o respeito em relação à história do outro. Cara, eles têm uma história, tem uma vida ali, tem que fazer uma reparação ali de dor, tem um monte de coisa. Então, cara, eu vou falar humor. Pra que eu falo humor negro? Não banalizar. Exatamente. O que tem acontecido, na verdade, tem essa coisa famosa, assim, essa coisa de tá na moda, inclusão, de todos os sentidos a gente trabalha com isso, vê inclusão, mas na prática não é assim que funciona. Mas o que tem acontecido também é a banalização. Tá, coitado, porra, reclamam de tudo. Querem tudo. É o que eu falei da normalidade, entendeu? Achar que saco, tô achando tudo que tá normal vai tudo dar é errado. assim, não é. Então, assim, pra mim, o humor negro não pega em nada, mas pra isso, você tem isso história. falando assim, nesse sentido, fora as palavras da língua portuguesa, como degrenir, que é tornar-se negro, ou seja, a pessoa está degrinindo a minha imagem, ou seja, está deixando preta a minha imagem. Então, degrenir é uma palavra racista. O criado mudo era um homem preto que ficava do lado da cama da sinhá com a mão, né, com a bandeja, com um copo em silêncio a noite inteira, para a hora que ela sentisse sede, ela acordava e bebia água. Então, o criado mudo também tem-se um teor, né, racista. Por isso, mas a gente então, tem que ter esse conhecimento. Por isso, pra gente até conviver no mundo com as pessoas, a gente tem que saber a história do outro no modo geral. Por exemplo, eu não sabia essa história do criado mudo. Então, para mim, falar criado mudo era normal. Até agora, eu já sei. Móvel então, de canto, móvel... Então, o conhecimento liberta. É por isso que é bom a gente estudar, a gente conhecer, a gente trocar, você saber da minha história, eu saber da sua, das suas dores, pra gente assim vai aprendendo. Como eu aprendi também, com né, você. Como eu falei, tem a sua dor e eu falei inocentemente numa questão só mulher, de mulher para mulher. Mas você tem a sua dor. Exatamente. Então é diferente a tua fala da minha. Então a gente tem que estar aberto para poder aprender e não custa nada, cara, é tão fácil. Se as pessoas tivessem isso, cara, a gente está aqui aprendendo, então vamos tentar fazer de uma maneira melhor, entender o outro e a vida vai seguindo. Não banalizar e não conhecer. Porque a gente tem essa mania de conhecer só a nossa história, não do outro. Vocês tiveram que conhecer as duas histórias. Sim. Não, fomos inseridos na história foram inseridos na história branca, mas tem a de vocês. Mas vocês tiveram que aprender a nossa história, porque foram inseridos. Né? Então tem as duas, mais conhecimento que a gente. É isso que a gente está falando. Grega, né? A gente nunca teve contato com a filosofia africana, por exemplo. Na escola a gente só aprendeu a literatura branca. Exatamente, então, assim, só aprendeu isso. A gente não tem. E aí falam que já tem leis, né, para isso, mas ainda não são todas as escolas, não tem a sanção ainda que pode se estudar as questões. Que já é um modelo de intervenção dentro da reparação histórica. Que já é um outro modelo, que poderia... Ensino africano nas escolas, para que, de fato, para que pessoas pretas também tenham acesso à sua cultura, né? Exatamente. Porque assim, né, branco... E a gente também tem acesso. Verdade. Para poder saber lidar melhor com o outro, falar melhor com o outro, conhecer o outro. A gente fala dessa representatividade, é espaço também de dar voz. Aí, para quem está sendo dada essas vozes? Sim. Né? Então, diz muito sobre isso. Então, o fato de ter pessoas também negras podendo falar sobre isso, de como elas se sentem e as pessoas ouvirem as suas histórias, é o fato também de você dar oportunidade para que outras pessoas possam entender, porque cada um tem a sua história. A gente é diferente, gente. Quando você... Eu lembro que eu participei de a gente fez um evento. Inteligente, né? A gente fez um evento. E aí eu falei da minha história brevemente. Era um evento de assistentes sociais. E eu falei da minha história. Por que eu cheguei ali. E ninguém sabia. Foi a primeira vez. E aí eram só assistentes sociais. E aí, assim, não vou falar aqui, né? Mas. Aí você botou a música? Eu tava. E aí depois. Fiquei emocionada. Tô lembrando de você. Esse evento, eu falei a minha história e coloquei uma música, porque eu entrei quando eu me formei, eu entrei com aquela música do Revelação, do Xande de Pilares. Erga essa cabeça, mete o pé. É um hino isso, fica arrepiada. É um hino, cara. E aí, todo esse samba que eu vou, pagode que eu vou, tem que tocar essa música, cara. Quem me conhece já fala, vai pedir essa música, vai pedir a música. Porque quando vai aquela incorpora, dá passista, mentira, não sou. Mas
aquele evento ali deu a virada de chave com a minha equipe, entendeu? Porque eu tive a oportunidade de falar da minha história e elas reconhecerem e me respeitar por conta da minha história. E te enxergaram diferente. Entendeu? Sua história, e assim, cara, ninguém sabe também. Não é que dizendo que a sua é mais significante que a minha, não. Sei, só você sabe o que você passou, né? Eu sei, mas quando você tem a oportunidade de falar, entendeu? Você sabe da minha história. Você tá falando o quê? Quem é você para falar alguma coisa? Entendeu? Só eu sei o que eu vivi. Então, assim, é sobre isso. E aí, ter essa oportunidade, ter espaço de dar voz, dar voz para as pessoas que possam ouvir quem somos, o que fazemos, o que desejamos. É sobre isso. Né? Gente, que delícia. Né? Tá gostoso. Não, a gente tá aqui, tá todo mundo assim, ó, acabou o tempo. Gente, já passou 1 hora e pouco, a gente nem vai saber. É porque eu fui chegar atrasada, porque eu moro em Belfort Roxo City. Não, é que a gente acabou 1 hora e pouco, a gente já tá falando 1 hora e pouco. Sério? Olha a hora. Nem falei tudo que eu queria falar. Não, porque tem muita coisa a falar. A gente tem que gravar o 2, podcast 2. A gente vai fazer... Tem que gravar o 2. A gente vai fazer a trend. Temos a trend, né? Tá. Eu trouxe até o Mas não vá pensando... Aí corta, vem... Que eu vou te... Uma coisinha assim. Para de graça, deixa eu conseguir. Para! Já acabou, né? E o medo de te chamar? Agora eu posso falar, né? E o medo de chamar? A gente não terminou ainda, tem que despedir das pessoas. Gente, é maravilhoso. Eu falei que eu ia falar isso. E o medo... Ai, gente. Eu pensei que já tinha acabado. Não, vai acabar agora, porque na verdade a gente tem muito assunto. Nós fizemos 17 perguntas. E não perguntamos tudo. Mas percorreu, né? Percorreu, mas eu acho que vale ter um 2. Pra gente mais direcionado, assim, pra explorar mais alguns assuntos. Acho que vale a pena a gente ter um 2. Vamos pensar nisso. Pro próximo a gente muda o look. Daniele Favato, eu não consigo conversar com você uma coisa só. É sempre aleatório. A gente tá falando Cara, a gente fala 10 assuntos. 10 assuntos não tem. Mas é muito gostoso assim, essa pluralidade. Não, e pior que a gente se conecta. Tipo assim, a gente tá falando de trabalho, aí daqui a pouco eu tô falando da fofoca de algo que aconteceu, e daqui a pouco eu tô falando da minha vida. E eu tô respondendo, eu também tô falando, depois volta assunto da trabalho. E não preciso falar, é disso que eu tô falando, ela já vai engata no trabalho de novo. Sai da fofoca pro trabalho, ok. E ela é engraçada que nesse meio tempo ela ainda me dá esporro. Não, já falei com você sobre isso. Para com isso, que não sei o que, aí volta, daqui a pouco eu tô deixando, mas que não sei o que, não sei o que. Já mudou de novo, né? Mas é gostoso, assim, ter uma chefe. É muito bom, muito bom. Gente, não, mas a gente se tornou amiga, assim. A gente entrou nessa posição, mas não só, a gente é amiga, isso é outra coisa. Então, assim, eu amei estar com vocês. O tempo, assim, a gente extrapolou o tempo, porque não é porque você chegou atrasada que ela chegou atrasada, gente, mas não é por isso não, mais de 1 hora. Mas assim, a gente pode explorar muito esse tema. Vocês dois são pessoas muito capacitadas e que podem ensinar muito, informar muito pra mim, pra todo mundo que tá assistindo, sabe? Isso é muito legal, isso é libertador. Eu adoro conhecer, o conhecimento liberta mesmo. E eu tô me sentindo até melhor agora com esse aprendizado que eu tive da Dejane hoje. Mas isso é vida, cara. Sim. Isso é Deus. A gente conheceu a vida do outro, a gente entendeu o outro, a gente... Cara, isso é Deus na vida o tempo todo, é isso que eu acredito. Isso me liberta, esse é o evangelho pra mim. Então, assim, eu quero ter mais outro tempo com vocês, eu quero agradecer, assim, de verdade, a presença de verdade, Geilson, maravilhoso. Olha aqui como é que é bonito, né? Bonito, olha aqui. Olha aqui. Olha que Deus fez a perfeição. Não, mas olha assim, quando estamos juntos, assim, como é que fica bonito, a entendeu? mistura de cor. É linda, né? É linda mesmo. Quero agradecer de verdade. Vocês querem deixar uma mensagenzinha pra alguém? Fala aqui. Quer deixar? A gente tá falante hoje, né? Tô falante, eu sou falante. Vai, gata, coitada da Vanessa Neves quando interpretar tudo isso. Meu Deus do céu. Eu acho que hoje a palavra seria realmente gratidão. É gratidão por tudo que a gente conseguiu conquistar, chegar. Há uma diferença muito grande de um obrigado, né? Gratidão é quando você reconhece, é uma virtude, né? Que você reconhece aquilo. E assim, eu sou muito grata por Deus ter colocado pessoas, assim, importantes na minha vida e que me deram oportunidade, né? Então, assim, isso é virtude, eu não vou esquecer. Não é você servi-las, é diferente. É você reconhecer e amar isso. E assim, e poder aproveitar. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivo hoje, estou vivendo, estou conquistando, pelas pessoas que estão próximas, por este momento, entendeu? Não, a Dejane de 25 anos atrás não iria imaginar que estaria aqui, entendeu? Ou que estaria numa posição que eu estou hoje, porque era assim, a gente fala de sonhos. Então, assim, para agradecer, primeiramente a Deus, mas porque tem muitas pessoas para agradecer. Claro, você, oportunidade pelo podcast. Mas, assim, a sua história inspira outros que estão assistindo pra gente. Então, assim, falar para eles
que assim, é possível viver o que vocês estão vivendo. Eles estão vivendo, eles podem viver, para eles não desistirem, né? Exatamente, não desistir. Então já que não desistir, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? A importância de você, mesmo com toda a diversidade do mundo, que são as piores possíveis, né? Mas acho que é possível você ter foco, objetivo, né? Focar em estudar, focar em melhorar, em conhecer, em aprender. Seja humilde, né? Reconheça que errou, né? Peça desculpas quando tiver que pedir desculpas. Até quando a pessoa não tá fala também desculpa para que o outro possa se sentir bem, mesmo que você sabendo que você não errou. Acho que são qualidades, junto com a humildade, que você vai conseguir alcançar seus objetivos, né, gente? Então, acho que é interessante focar no pós, porque se você focar na sua vida agora, né, às vezes não vai conseguir alcançar alguma coisa, mas foca numa coisa melhor para você, para sua família, é possível. E tem uma coisa muito legal, que eu aprendi trabalhando nos nossos momentos juntos, principalmente nas partes do luto, né? Que lá na emergência a gente tem uma parte que a gente acompanha a notícia de óbito com o médico. A gente não dá a notícia, é o médico que dá. E aí, né, a gente faz isso, que a gente sai de lá com uma vontade de viver. E assim, vou te falar, eu não espero mais as coisas passarem. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Entendeu? Eu falo pra minha mãe o tempo todo que eu amo ela, eu faço o que eu tenho que fazer, a gente sai virado do plantão e vai se encurtir. Mas seu corpo tem que descansar. Eu vou descansar, eu vou ter um momento pra isso, mas a escolha é minha, saio com vontade de viver. E é isso, não deixar pra depois. Né? Aí eu costumo dizer que quando você morrer, você vai dormir eternamente, gente. Então, viva agora, tá vivo. Fala que ama, fala obrigado, errou, peça desculpas, mas assim, de coração, reconhecendo aquilo. Então, viva. Viva, gente. Viva. Eu vou viver hoje. Me sigam nas redes sociais também. Me sigam nas redes sociais. A gente vai botar tudo, né? Porque agora. TikTok e Instagram. A gente vai botar o link também em todas as redes sociais. O TikTok, ele é famoso, gente. O TikTok. Maravilhoso, pra todo mundo. Sou um creator do TikTok. A gente vai botar nas redes sociais. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que nos assistiram. Se gostaram do podcast, desse episódio, compartilha. Na verdade, se vocês não gostaram, também gostaram. Compartilha também pra quem vocês amam, pra quem vocês não amam. Pra geral, tá bom? Até a próxima. Beijo. Beijo.